Salve, salve, amigos do Esquema Tático! Voltando depois de um recesso não planejado, com um retorno também não planejado, né? Vocês que acompanham o canal já viram alguns vídeos aí falando que voltaríamos a postar os vídeos. E hoje, do nada, decidimos fazer um tier list aí, uma análise de como seriam os grupos e o campeonato como um todo do novo Mundial de Clubes da FIFA. Então trago aqui neste vídeo incrível a gloriosa bancada do Esquema Tática reunida de novo, quiçá uma reunião tão esperada quanto os Avengers. Então já vou aqui abrir o vídeo com o nosso Capitão América, Leonardo Moscatelli. Faça as honras aí, se apresente, e é isso aí. Salve, salve! Nossa, que elogio maravilhoso e inesperado de Coutinho. Muito obrigado pela recepção novamente. Muito bom estar aqui novamente. E vamos lá, vamos para o vídeo que eu quero falar desse Mundial que meu Verdão tá nele, né? Exatamente, e aí junto com ele também, torcedor do Palmeiras, vocês o conhecem, vocês o amam ou não. Tem o Frederico Higino aqui também. Fredão, por favor, cara, faça as honras. Bom, você fala que a pausa não foi planejada, mas a história do esquema tático desde a época de blog é isso. É ter uma porrada de material, de repente some por 1, 2 anos, depois volta de novo. A gente é meio que nem pai ausente, assim, né? A gente some por um tempo, depois a gente aparece de novo. Mas estamos aqui para continuar comentando aqui o futebol pelo mundo, né? E primeira Copa do Mundo de Clubes. Não podíamos deixar passar batido. Estou ansioso pela competição, mas não muito otimista. E por fim, antes da gente começar aí as análises como um todo, ele, o nosso. Se o, se o Leozinho é o Capitão América, a gente não pode deixar de ter o Homem de Ferro, que aí eu coloco o Gui aí, só porque eu lembrei agora desse herói da Marvel. Então, Gui, por favor, cara, faça as honras. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos os ouvintes e acompanhantes do Esquema Tático. É muito bom estar de volta aqui, né? Infelizmente, o meu peixão não está presente no Super Mundial, mas quem sabe na próxima edição, né? Aí com o Neymar de volta, a gente consiga colocar o time nos eixos e participar da próxima. Mas acompanharei com muito ânimo e secando todos os brasileiros. Não torcerei para brasileiros, né? Secarei todos. E é isso, vamos para cima. Perfeito. Então, bem, qual que vai ser a ideia do vídeo hoje, depois de todo mundo já bem apresentado aqui? A ideia é que a gente vá grupo a grupo aqui nesse glorioso simulador do Globo Esporte, e a gente vai escolhendo e discutindo quem seria o primeiro do grupo, o segundo do grupo, como é que ficaria o chaveamento, quem se enfrentaria e como seriam os vencedores, até que a gente decida o campeão do primeiro torneio mundial da FIFA. É um torneio que por si só já nasceu com muita polêmica, aumento de jogos num calendário já inchado, toda a questão financeira que a FIFA vem implementando durante todos esses tempos aí que o Infantino vem sendo o presidente da FIFA. Mas vou poupá-los das minhas críticas e sem mais delongas, vamos começar aí com a análise do Grupo A. Grupo A que já tem o Palmeiras do Fredão e do Léo, juntamente com Porto, Al-Ahly e Inter de Miami, né? Acho que fazendo um primeiro comentário rápido, né? Acho que é um grupo que eu diria que é interessante, né? Você tem o Porto que vem em um momento de reconstrução, juntamente com o Al-Ahly, que é o Real Madrid da África, eu diria assim, pela quantidade de títulos continentais que o time tem, e o Inter Miami que está aí só porque o Messi joga lá, juntamente com o Palmeiras, que tem sido um dos principais times de toda a América do Sul, já pelo menos há uns 5, 6 anos, né? Cara, se eu fosse palpitar, como eu vou palpitar ao longo de todo o vídeo, né? Eu diria que passaria Palmeiras e Porto. E vou falar para vocês, a grande dúvida minha é se passa em primeiro ou não o Palmeiras. Eu não ficaria surpreso do Palmeiras acabar passando em primeiro lugar nesse grupo. Fredão, o que você acha, cara? Quem que passaria em primeiro? Quem que passaria no grupo? Qual é a sua análise do grupo A, velho? Cara, eu acho que é talvez um dos grupos mais equilibrados, assim, não tem nenhuma equipe que desponta muito, que tem muito destaque. Só que a gente tem um cenário de o Palmeiras numa temporada um pouco irregular, né? Por mais que tenha usado o Paulista como pré-temporada,
É aquele negócio de fazer 5 jogos bons e depois 5 jogos ruins, só que muitas vezes marcado pelo resultado, né? Vence de 1-0, arranca uma virada improvável no final, mas é um time que vem sendo regular, o Palmeiras, nessa temporada, e aí pode complicar. O Porto também teve uma temporada muito regular, no Campeonato Português, apesar do terceiro lugar, muitas críticas ao trabalho feito do Porto nessa temporada, e o Al-Ahly também vem passando por um momento de turbulência também ali, que é um time que sempre briga para ser campeão egípcio, também ficou ali em terceiro lugar, mais ou menos. Terceiro, quarto do campeonato egípcio. Então, os 3 principais times do grupo, para mim, vêm no momento de instabilidade. Então, você falar, ser cravar que é Palmeiras e Porto que vai passar, acho difícil. Acho que o Al-Ahly pode aí surpreender. Arranca o empate de um, ganha do outro, passou. E o Inter Miami é o que você falou, né? Até os americanos que não entendem nada de futebol acharam um absurdo a classificação do Inter Miami, que ganhou, sei lá, tipo o torneio de abertura de lá e ganhou a vaga para o Mundial. Óbvio que foi uma classificação pró-Messi. E lógico que tem grandes estrelas, Messi, Suárez, Busquets, Alba. O Messi pegou a turminha que ele gostava do Barcelona e montou o time dele. Só que os melhores jogadores já estão numa idade avançada, ou seja, num ritmo de jogo mais forte, talvez não aguentem jogar os 3 jogos em alta intensidade. E a defesa do Inter Miami é uma piada, velho. No Paulista, esse time vai tomar uns 30 gols. Então eu acho que, óbvio, que o Palmeiras passa em primeiro, aí você clubista. E a minha dúvida é quem passa em segundo, se vai ser o Porto ou o Al-Ahly. E aí, para sair do padrão, vou apostar no time egípcio, do Real Madrid da África, como dito por Matheus Coutinho. Então, Palmeiras e Al-Ahly. E já temos uma primeira divergência, eu diria, né, cara? E só para registrar, o Inter Miami ele garantiu a vaga por ter tido a melhor campanha da temporada regular do campeonato americano, que é a sede do campeonato, né? E por isso acabou sendo classificado, mesmo caindo nos playoffs logo no primeiro jogo. Então, por isso toda a polêmica envolvendo aí essa classificação do Inter Miami. E lembrando que não tem rebaixamento no campeonato lá dos Estados Unidos, né? Então já tem essa coisa bizarra que é o futebol lá. Desculpa quebrar a sequência, de atrapalhar logo no começo do vídeo, mas só queria fazer um comparativo. A classificação do Inter Miami é como se fosse o primeiro da classificação geral do Paulista na fase de grupos. Não significa nada, mas usaram como desculpa para classificar eles. Justamente, acabaram usando para classificar o Messi, a gente já sabia disso, né? Já sabe disso. Mas enfim, Leozinho, você, cara, como é que ficaria o grupo A? Cara, eu acho que vocês já falaram bastante coisa, não tenho nem falar muito assim do grupo de maneira geral. Eu acho que o Porto e o Al-Ahly vêm de mudanças de trabalho, então são times aí que a gente não tem nem como prever como que vão jogar direito. O Inter Miami talvez seja o mais fraco desse grupo, sendo honesto, porque é um time fraquíssimo, tirando ali Suárez, Messi, Alba e Busquets, tirando esses caras que já estão velhos, já estão completamente desgastados, e Messi e Suárez, por exemplo, nem marcam. Então, assim, um time que tem 9 marcadores no elenco é para tomar goleada, se pegar um time mais forte, como vai pegar. Então, Inter Miami para mim fica inútil nesse grupo, e como eu tenho zero compromisso com a imparcialidade aqui, eu vou ser muito clubista e vou falar que o Palmeiras vai passar com tranquilidade na primeira colocação, porque, como eu falei, Porto e Al-Ahly são times que vêm de mudanças de trabalho, e são times que estão em temporadas irregulares. O Palmeiras, de todos aí, é o que tem o trabalho mais longevo, o que tem o elenco mais longevo, e também é o que está em melhor momento, até pelo fato da gente estar no meio da nossa temporada, né? Todos os outros aí estão em final de temporada. Então, eles estão em mudanças de trabalho, mudanças de cenários, e o Palmeiras é o único que está com uma sequência aí muito positiva. Então, primeiro o Palmeiras. E em segundo, cara, eu vou colocar o Porto, porque não tem como não colocar o Porto, que é um time europeu e que acho que tem tudo para garantir essa colocação, mas não descartaria o Al-Ahly, tá? Mas na minha opinião é o Porto. Finalizando aí o grupo A, Gui, como é que é a sua análise desse grupo, cara? Palmeiras passa em primeiro, Porto, Al-Ahly, acho que dos 3 aqui todo mundo já cravou o Palmeiras classificando, mas falta aí a gente definir de repente um
o segundo postulante desse grupo para passar, cara? Como é que fica a sua análise? Eu tô com vocês na questão do Palmeiras, né? Uma coisa que os próprios palmeirenses não mencionaram, eu fiquei surpreso, né? A questão do Palmeiras ter feito a campanha invicta na Libertadores, né? Que é uma coisa que poucos times conseguiram atingir esse feito, né? Então, eu acho que o Palmeiras, por mais que tenha oscilado um pouco bem pouco no Campeonato Paulista e também bem pouco no Brasileirão, agora que está brigando lá em cima na tabela, né? Eu acho que o Palmeiras vem como o franco favorito aqui desse grupo, desbancando o Porto, e eu acho que o Porto passa em segundo, por mais que o Al-Ahly tenha um histórico positivo, né, em mundiais e sempre aparecendo, mas, assim, se for falar de peso de camisa, por mais que seja o Real Madrid da África, isso, na questão de peso de camisa contra outros times, não significa praticamente nada. Então, eu tô nessa, Palmeiras em primeiro, Porto em segundo, quiçá mude esse segundo lugar, mas eu acho que vai ser isso mesmo. Acho que a gente pode então colocar aí uma análise dos três, aí o Palmeiras em primeiro lugar. E, pô, eu colocaria o Porto. Acho que de nós três, de nós quatro, foram três falando do Porto, né? Acho que só o Fred falou que o Ali passaria. Acho que dá para cravar o Porto passando em segundo, então, né? E a gente já classificaria Palmeiras e Porto no grupo A. Abrindo agora o grupo B. Esse eu acho que é o grupo que tem um brasileiro que é o mais difícil entre todos, né? O Botafogo ele deu um azar tremendo de pegar dois europeus com trabalhos muito competentes, muito fortes, né? Você tem o PSG, atual campeão europeu, e o Atlético de Madrid, que dentre todos os times tem o técnico e o trabalho mais longo, né? Que é o próprio trabalho do Simeone, que já tem aí 14 anos à frente do Atlético de Madrid, terminou em terceiro lugar no campeonato espanhol. Apesar de eu ter acompanhado, né, ter gostado muito da temporada do Botafogo ano passado, também não foi um início muito promissor. O Botafogo também não vem num momento tão bom no Campeonato Brasileiro, ali em oitavo lugar, apesar de ter finalmente conseguido engrenar depois de um início muito ruim. Mas eu acho que ainda falta muito para fazer frente aí com o PSG e Atlético de Madrid, que para mim passam no grupo, com o PSG passando em primeiro, sendo franco favorito para mim até para ser campeão. Já adianto aqui algumas das minhas decisões no mata-mata, né? E o Seattle Sounders vem para fazer uma figuração de luxo aí, porque, cara, não tem a mínima condição de competir com nenhum desses três times aí. Gui, você que falou por último no grupo A, cara, começa contigo o grupo B. Como é que é a sua análise desse grupo? Não, eu tô com você. Eu acho que o PSG passa em primeiro e o Atlético passa em segundo, né? O Botafogo ele está se reestruturando nessa temporada, né? Ele vendeu alguns dos seus principais jogadores, né? Alguns que ele tinha comprado para a temporada passada e vendeu já para essa temporada, né? E vendeu o Tiquinho para gente. Obrigado, ajudou ontem muito. Mas, enfim, PSG nado de braçada na Champions, né? Aquela final foi algo avassalador, então eu acho que eles vêm com moral e para passar, pelo menos nessa fase de grupos, passar sem muitos esforços, eu acredito eu em primeiro lugar e Atlético de Madrid em segundo. Fred, acompanha o relator, cara? Cara, eu acho que do jeito que tá desenhado o grupo vai ser a formação do final também. O PSG acabou de ser campeão da Champions, jogando fino da bola. Quem diria o VSR, quem diria que dá a chave do vestiário pro treinador e não pra estrelinha do time, o time ia começar a jogar bem, né? Absurdo pensar que o técnico pode comandar o vestiário. Surpreendente. O PSG tá praticando o melhor futebol hoje do mundo, então não tem como falar que não fica em primeiro. O time do Simeone, como sempre, time encardido, chato, e dificilmente o Botafogo e Seattle vai conseguir furar aquela deliciosa retranca do Simeone, aquela defesa quase impenetrável. E Botafogo e Seattle briga para ver quem toma mais gol, né? É que nem diz o torcedor do Botafogo, tem coisa que só acontece com o Botafogo, né? Então foi logo o brasileiro que caiu no grupo com 2 europeus. E é bem o que o Guilherme falou, o Botafogo vendeu os principais jogadores das conquistas do ano passado, trouxe jogadores que, por exemplo, fez um monte de contratação agora, os caras vão estrear no Mundial, os caras nem jogaram junto ainda. E fora que a grande contratação do ano é o Morata brasileiro, que é o Arthur, né? Aquele atacante que todo mundo acha bom quando joga no seu time não faz nada. Então, assim,
Acho muito difícil o Botafogo conseguir surpreender nesse grupo, apesar que a grande vantagem dos brasileiros é que os europeus estão em final de temporada, então os caras estão mais desgastados. Mas mesmo assim, eu acho que vai ficar assim: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle. E eu falo mais: estreia Botafogo e Seattle vai ser aquele delicioso 0-0 modorrento. Cara, primeiramente eu gostaria de fazer um comentário rápido em relação ao Arthur. Eu senti um certo ressentimento aí de quem já teve o Arthur no seu time, que também não rendeu lá essas coisas, né? Mas não vou dizer que eu discordo da análise em relação ao Arthur. E, Leozinho, você, cara, como é que fica o grupo B, cara? Cara, não tenho muito mais o que falar. PSG, campeão, foi assim, uma facilidade gigante, né, aquele jogo contra a Internacional. Então, assim, não tem como não dizer que ele será o primeiro desse grupo, né? Acho que vai jogar fácil, óbvio que o primeiro jogo, que é contra o Atlético de Madrid, vai ser o mais difícil, mas o Atlético de Madrid vem num trabalho que esse ano foi aquém, né, das contratações, do investimento que o time fez, né, trouxe o Álvares, por exemplo, lá do City, que era uma contratação de peso que tinha uma perspectiva de conseguir trazer bons frutos ali para o time, e, enfim, aparentemente está se reestruturando, né, nesse trabalho mega longevo do Simeone, que é uma inveja, acho que para muitos times do mundo. E, cara, o Botafogo, cara, eu não sei dizer, assim, aconteceu o que aconteceu com o Botafogo em 2023, agora, né, esse azar gigantesco no Mundial, de cair nesse grupo que é absurdamente fortíssimo com o PSG Atlético de Madrid, então felizmente o Botafogo vai ficar de fora desse mata-mata, não tem como dizer que o Botafogo realmente vai ser um milagre, na minha visão, se acontecer isso, se, por exemplo, conseguir uma vitória, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, e não perder para o Paris Saint-Germain, por exemplo. E o Seattle Sounders nem vale a pena comentar, né? Mas eu ainda acho que, dependendo de como o Botafogo encare esse desafio aí, né, se realmente vai jogar bem ou não, né, com esses novos reforços, muita gente nova ali no time, eu acho que talvez até o Botafogo periga ficar em último no grupo, tá? Não conheço Seattle Sounders, tá? Então não tenho como opinar. Mas eu acho que essa vai ser realmente, como vocês falaram, a classificação que vai ser desse grupo, né? PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle. É importante ressaltar que da última vez que o Botafogo foi para o Mundial, acabou caindo no primeiro jogo, né? Então, pode ser que o fracasso do ano passado se repita, ou não, né? Vamos acompanhar para ver. Mas acho que o grupo B, acho que ele foi o mais óbvio aqui entre todos, todo mundo concordando entre os classificados, né? Passando para o grupo C agora, Bayern, Auckland City, Boca Juniors e Benfica, para mim também é um grupo muito simples, né? Para mim é Bayern e Benfica passando, sem muita sombra de dúvida, né? Bayern campeão alemão, de novo, nadando de braçada no campeonato, recuperando o título que foi perdido no ano passado para o Leverkusen. O Benfica, que apesar de ter perdido 2 títulos para um rival, que é o Sporting, fez uma temporada muito interessante, perdeu ali por detalhe o Campeonato Português, perdeu a Copa de Portugal também ali no detalhe. É um time que também já tem um trabalho interessante de tempos e, pô, chega num grupo com os outros 2 adversários em um momento muito complicado, que é o Boca Juniors, que foi mal no Campeonato argentino, não conseguiu classificar para Libertadores, caiu na última pré-Libertadores, e o Auckland City é um time semi-amador, né? A gente sabe que apesar deles dominarem a Oceania, grande parte do elenco são jogadores que trabalham em outras coisas além do futebol, tem muitos caras que jogam ali que são estudantes universitários, então é um time que não tem cacife para fazer frente a ninguém, né? Vai ser, acho que até o saco de pancada do Mundial como um todo, né? Para mim é Bayern e Benfica passando nessa ordem. E você, Leozinho, como é que ficaria esse grupo, cara? Cara, esse grupo, eu tenho minhas restrições em dizer que ele é tão óbvio, tá?
É óbvio que sempre quando tem dois europeus no grupo, é difícil você não falar que os dois vão passar, né? Eu também acho, como você, que o Bayern e o Benfica passam nessa ordem. Mas eu não descartaria o Boca por ter a aura de ser argentino, né? De ser um time cascudo, que, porra, briga a todo momento. Então eu não descartaria efetivamente o Boca. Talvez brigue ele com o Benfica pela segunda colocação, mas eu ainda acho que o Benfica passa, como você falou, né? Tem um trabalho que não foi aquém na temporada, né? Quase conquistou aí 2 títulos, né? Chegou à decisão, entre aspas, né? Em dois títulos na temporada, mas eu tenho minhas restrições em relação ao Campeonato Português. Eu acho que o Campeonato Português ele é algo, apesar dos times, né, serem europeus, estarem disputando sempre campeonatos europeus, ele tem um nível de qualidade muito próximo ao Brasil e América do Sul, né, nos campeonatos daqui, né, como um todo, dos mais fortes, né, então estou falando de Brasil, Argentina, principalmente. Então, eu tenho esse ponto aí que eu não sei ainda quem que vai passar, não tenho certeza, mas para mim é Bayern e Benfica. Cara, antes da gente passar, só um comentário em relação ao Benfica, né? O Benfica que, apesar de ele ter perdido 2 títulos, ele ainda conseguiu um título na temporada ganhando a Supercopa de Portugal. Então tem um título na temporada, é um trabalho que acabou ficando aí pelo caminho em duas competições, mas finalmente, pelo menos ganhou um título aí para servir de consolo, né? E você, Gui, como é que fica aí a análise do grupo C, cara? Eu tô com você nas decisões de quem passa, né? Eu acredito que o Bayern realmente vai nadar de braçada nesse grupo aí, e o Benfica realmente vai ter mais dificuldade para conseguir passar por cima do Boca. Mas eu acho que ainda assim passa. O Auckland nem não tem condições de esboçar qualquer entusiasmo para se classificar, mas eu acho que vai ser interessante. O problema do Boca é que é um time muito envelhecido, né? Eles estão com bastante jogadores bem envelhecidos lá, né? Isso, principalmente, né? Eu acho que isso complica um pouco quando você quer ter uma competitividade contra times europeus que têm muito dinamismo, muito toque rápido, né? Muita troca de bola. Eu acho que prejudica muito você ter jogadores mais envelhecidos no seu elenco. Certo. E você, Fredão, concorda com todo mundo? Como é que é a sua análise? Quem é que passa nesse grupo C, cara? Cara, não tem como não colocar o Bayern em primeiro, né? Fez até o Harry Kane ser campeão, então não tem o que dizer. Voltou a ser Apesar do Harry hegemônico. Kane, foi campeão, né? Exato. Não, é hegemônico. Voltou a fazer aquele campeonato alemão que com 10 rodadas de antecedência já sabia que ia ser campeão com sobra. Deu ali uma rateada na Champions, mas tem um time muito forte. Eu acho que não tem nem conversa. O Kompany assumiu o Bayern, vem fazendo um bom trabalho, então o Bayern em primeiro. Eu concordo com você. O Benfica, apesar da pipocada no ano, né? Ter perdido 2 títulos pro rival e o campeonato português só dependia dele e conseguiu entregar a paçoca. Acho que ainda é o time mais forte. Não tem um time ruim. Não tá na discussão se é renovar ou não com o Di Maria, né? Eu acho que se perder o Di Maria vai acabar crescendo um pouco o time, porque, cara, o Di Maria sempre foi o cérebro desse time do Benfica, né? Mas de qualquer forma, acho que passa o Benfica. O Boca que vocês falaram, os últimos anos do Boca é um time muito modorrento, cara. Chegou na final lá contra o Fluminense pela camisa. Ali é a camisa que levou o Boca até a final. Porque é time ruim pra caramba. E hoje você ainda depender do Cavani pra fazer gol, cara, fica difícil. O Cavani vem perdendo muito gol. O que mais tem no Instagram é você ver os gols perdidos do Cavani. E, mano, o time da Oceania, o que eu posso falar dele, velho? Os caras jogariam pra ganhar a Série B do Carioca. Mais que isso é sonhar muito alto. Só comentando em relação ao Di Maria, né? Ele já tá fechado com o Rosário Central para a temporada que vem, vai fazer provavelmente sua última temporada no time que o revelou. Mas, cara, é um jogador diferente ainda, apesar da idade avançada, né? Mas, grupo C, a gente classifica aqui Bayern e Benfica, né, em primeiro e segundo lugar. E passamos agora para o grupo D, o grupo do Flamengo,
Flamengo, Esperance de Tunísia, Chelsea e Los Angeles FC. O Los Angeles, que apesar de ter o Carlos Vela como um dos seus jogadores históricos, né, também vai fazer uma figuração aqui, como todo o time dos Estados Unidos. O Esperance, cara, não conheço tanto para falar deles, mas eu acho que é um grupo muito fácil para Flamengo e Chelsea se classificarem, né? O Flamengo vem num momento muito bom, líder do brasileiro, talvez seja aí um time brasileiro que possa ter condições de passar em primeiro lugar, mas eu ainda acho que o Chelsea tem um elenco mais completo e acho que, até pela questão da força desse elenco, deve se classificar em primeiro lugar. O Flamengo ele ainda tem ali a questão do Gerson, que eu acredito que não vai impactar tanto o vestiário, mas ainda assim acho que é um time que não tem tanta condição de bater de frente com o Chelsea nesse momento, que apesar aí das últimas temporadas não terem sido tão boas, essa temporada o Chelsea teve uma temporada interessante no campeonato inglês, terminou em 4º lugar, garantindo vaga para a Champions, conquistando também a Conference League. Então, para mim, passaria Chelsea e Flamengo, com o Chelsea em primeiro. Fred, você concorda, cara? Como é que fica esse grupo para você? Eu vou ser polêmico aqui. Primeiro que eu vou torcer muito por Esperança da Tunísia. Também não conheço. O campeonato da Tunísia é um campeonato que eu não tenho tempo de acompanhar ainda, mas torço para que seja o novo Mazembe, né? Que dê aquela alegria ao povo brasileiro. Mas de qualquer forma, cara, o Esperança é a equipe que vem, teoricamente, vai ficar em quarto, né? O Los Angeles, além de o grande Carlos Vela, hoje tem no time o Giroud, que é o jogador mais bonito em atividade, e o Lloris, que é um goleiro campeão do mundo, é um goleiro que eu acho que ainda pode ali dar uma salvada, aquele jogo que tá 0-0, pegar uma bola difícil e segurar um empate pro time americano. Mas também acho que não tem chance de passar. Com certeza vai ser Flamengo e Chelsea. E, cara, o Chelsea nos últimos encontros com brasileiros não vem sendo tão bem, né? Perdeu pro Corinthians, empatou com o Palmeiras, foi ser campeão na prorrogação só contra o Palmeiras. Então, e o Flamengo, cara, a gente subestima muito alguns times brasileiros na hora de enfrentar os europeus, né? O próprio Flamengo enfrentou o Liverpool, de Firmino, Mané e Salah, e levou pra prorrogação também o jogo. Então eu não vejo como certa a vitória do Chelsea em cima do Flamengo, não. Então, para mim, vai ficar em primeiro quem não ratear para a Esperança ou Los Angeles. Então, só para dar um pouco de emoção aqui na classificação, vou colocar Flamengo passando em primeiro e Chelsea em segundo. Interessante análise, realmente. Assim, o Chelsea, apesar da força do elenco deles, historicamente não vem muito bem contra times brasileiros. Pode rolar uma pocada contra o Flamengo, né? E você, Leozinho, como é que fica esse grupo para você, cara? Cara, eu acho que o Chelsea vai dar uma pipocada nesse grupo, viu? Não, que não vai deixar de passar, né? Porque eu acho que o elenco é muito qualificado, tem Cole Palmer, tem, enfim, Enzo Fernandes, pô, só craque, só jogador, assim, de altíssimo nível, mas também, né, jogaram a 3ª divisão do campeonato europeu, né, do continental europeu. Ganharam, né, diga-se de passagem, mas o grande problema desse time do Chelsea é o ataque, né, eu acho que não tem um centroavante, não tem aquele cara que empurra a bola pro gol, que faz gol, então depende muito dos caras ali, dos meias de criação, dos pontas, para se destacar. E eu acho que eu vou seguir com o Fred, que o Flamengo passa em primeiro, justamente por esse trabalho errático do Chelsea, né, que às vezes um ano é muito bom, aí eles vão lá e ganham a Champions, e às vezes é horroroso e eles não classificam nem para Conference League, né? Então, eu acho que esse vai ser o cenário, mas não tem como não dizer que o Flamengo vai passar e o Chelsea também vão. Eu acho que talvez o Flamengo em primeiro e o Chelsea em segundo, e aí Esperance e Los Angeles não conheço, tá? Mas eu espero muito que o Esperance fique na frente desses americanos. Que um time americano, todos os americanos, inclusive, né, esses times convidados aí, fiquem em último. Palavras fortes do menino Leozinho. Fredão, você quer complementar alguma coisa, cara? Deixa eu dar a opinião dele, eu já faço o complemento que ia fazer.
Não, beleza. Então vamos lá, Gui. Como é que fica aí o grupo D para você, cara? Eu concordo com os meninos, viu, Colts? Eu acho que a sua opinião do Chelsea é levemente clubista, né? E, na minha opinião, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Não quer dizer que é o melhor time do Brasil, mas é o melhor elenco se você for analisar os nomes que estão no elenco do Flamengo. Grande maioria deles, principalmente do time titular, jogam nas seleções dos seus países, né? Mesmo que sejam seleções de segunda prateleira sul-americana, mas jogam nas seleções de seus países, né? E performam bem. Então, eu acho que o Flamengo vai com muita segurança e vai motivado para essa Copa, que é uma diferença que alguns times europeus podem ter. Eles podem, por ser final de temporada, eles podem e um pouco menos motivados para essa competição, por mais que traga ganhos financeiros, por mais que traga marketing e tudo mais, ainda assim a motivação dos jogadores pode não estar tão alta quanto a motivação do próprio clube. Então eu coloco o Flamengo em primeiro e Chelsea em segundo. Os outros dois vão só tirar foto mesmo com o Mickey. Eu sei que o Los Angeles já está lá, mas é isso. Tá certo. Fredão, fazer o seu complemento antes da gente passar? Como diria o Renan do Choque de Cultura, informação. Esse é o grupo da polêmica, né, cara? Que o León, que estava classificado, tanto que no troféu tem o escudo do León, e ele foi retirado por ter outro time do mesmo dono, né? E aí entrou o Los Angeles. O Los Angeles, para quem não acompanha tanto a MLS, é talvez o principal time dos Estados Unidos, né? No torneio de Liga dos Campeões lá da CONCACAF já bateu campeão, né? É um time que acho que dos americanos é o mais forte. E o Flamengo trouxe o Jorginho, né? Então, por mais que o Gerson possa ser talvez uma dúvida por ter fechado com o Zenit, trouxe o Jorginho, que é um grande meio-campista, que inclusive provavelmente vai substituir o Gerson na posição. Então, até como o Guilherme falou, na reposição de peça, o Flamengo também soube contratar bem nessa janela. O Gerson, ele não é dúvida para jogar, né? Ele só dúvida Sim. de qualidade, né? Se o cara quer desempenho. jogar. Sim. Porque pensa só, você pode se arriscar se machucar. Você tá ganhando 1 milhão aqui no Brasil. Tu vai ganhar 3 Na Rússia. na Rússia, mais todas as bonificações. Tem bonificação por ficar até o final da temporada, não sair na janela. Pô, o cara vai se arriscar se machucar, então eu acho que o cara também vai com outra cabeça pra lá. Não acho que vai tão concentrado. Eu posso só fazer um último comentário? Eu acho que Claro. os times europeus eles subestimam muito a motivação e a vontade dos outros times quando se trata de campeonatos assim. Então, eu acho que eles vão ter muitas surpresas de achar que vamos jogar tranquilo aqui, a gente vai ganhar fácil, e não vai ser fácil. Esse time Esperança aí, ele pode dar uma massa no Chelsea, a gente pode descobrir depois que os caras no contra-ataque, né, vão, sei lá. Então, os times brasileiros, né, e os times daqui, pelo menos, eles vão com muito mais gana e muito mais vontade para ganhar, passar de fase do que os times europeus. Então, enfim, só meu comentário que não vai alterar nada nesse campeonato. Bem, acho que então por voto vencido, né? Passa aí Flamengo em primeiro e Chelsea em segundo. Ainda tenho minhas dúvidas, posso estar sendo um pouco contaminado pela bactéria do clubismo, mas ainda acho Chelsea passando em primeiro. Mas vamos lá. Grupo E, River Plate, Urawa Reds, Monterrey Internacional. Aqui, se a gente comentou aí, se o Fred comentou da questão da polêmica envolvendo o León, o motivo do León ter sido excluído do campeonato é justamente o Monterrey, que faz parte do mesmo grupo. Monterrey, que também tem o Sérgio Ramos como principal jogador, batedor de pênalti. Então, um nome de peso que está jogando no Monterrey desde o início dessa temporada, né? Eu acho que o Monterrey é um time encardido, já deu para perceber isso até durante o campeonato, não vou falar o mexicano, porque não acompanho o campeonato mexicano também, com tanto afico, mas vez ou outra eu já assisti ali a Conca Champions,
E o time do Monterrey é um time arrumado. Eu acho que é um time que pode dar um jogo interessante com o River Plate. Ainda acho o River Plate favorito para passar nesse grupo, mas não descartaria o Monterrey passando numa segunda colocação. E o Urawa Red, apesar de ser um time asiático que a gente tem, por até de repente um mau hábito de excluir numa primeira olhada, né? É importante lembrar que o Urawa Reds foi vice-campeão do Mundial de 2017, se não me engano, contra o Real Madrid, inclusive ganhando o jogo até os 86 minutos, quase levando o título, só perdendo porque naquela época o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo estava um absurdo. Mas não é um time que a gente não pode deixar de olhar. Eu acho que é um grupo bastante interessante esse grupo E. Mas eu vou acabar indo na bola de segurança, vou acabar classificando a Inter em primeiro lugar e o River em segundo. E fazendo um comentário rápido em relação à Inter, que eu acho que eu acabei nem falando deles nesse meu comentário. A Inter, apesar de ter feito aí uma temporada muito interessante, ela acaba ficando marcada por ter perdido 3 títulos, né? Que chegou aí, bateu na trave 3 vezes durante o ano, perdeu a final da Champions, perdeu o campeonato italiano para o Napoli por 1 ponto e perdeu de novo a Copa da Itália para o Milan. Então, uma temporada que fica marcada aí com um gosto amargo para o torcedor da Internazionale, apesar do bom rendimento da equipe. Chega aí aos Estados Unidos, tendo aí a chance de ter o único título deles, que seria aí um título mundial, que salvaria a temporada, né? Mas a ver como é que vai ser aí os cruzamentos no mata-mata. Gui, como é que fica o grupo E para você, cara? Olha, eu tô com vocês nos favoritos a passarem mesmo, né? Por questão de ter mais tradição em competições internacionais, né? Por mais que você tenha mencionado essa questão do Urawa ter batido final de Mundial em anos anteriores, já faz quase 10 anos isso aí, né? Mas a Inter esse ano, por mais que tenha tido esses vacilos, é um time com uma consistência defensiva muito boa, né? Na Champions League mesmo, né? Tomou pouquíssimos gols, exceto a final, né? Tava, se não me engano, tinha tomado menos de 10 gols na competição inteira, né? Então, vem forte, e o River eu acho que vem logo na sequência, né? Então, eu acredito que vai ficar nessa posição. Quem sabe o Monterrey, eu acho que mais o Monterrey ameace essa posição do River Plate, não tanto o Urawa. Sim, quando eu comentei do Urawa Red foi mais para fazer um comentário em relação ao time, né? Não acho que eles vão ter aí condição de classificar, mas acho que é um time também para ficar de olho, até para fazer jogos interessantes. Para mim, se fosse para escolher alguém para combater ali, bater de frente com o River Plate, eu diria que o Monterrey tem até mais cacife para ameaçar o River Plate do que o Urawa Reds, com certeza. Fredão, como é que fica o grupo para você, cara? Cara, primeiro eu acho que você confundiu. Quem foi pra final contra o Real Madrid foi o Kashima Antlers, que perdeu de 3-1 a final com. Então vou ter que Vai ter gol cortar essa parte do Bale vídeo. nesse jogo. Mas o Urawa Reds hoje está em terceiro lugar na J-League, né? É um time tradicional ali do Japão, não é o mais forte, mas é um time tradicional. Os times mexicanos são times encardidos, é só ver como é que foi o desempenho contra os brasileiros, e até mesmo nas finais dos mundiais, dando trabalho ali para os europeus. Então o Monterrey é sim um time que pode ali incomodar a classificação do River Plate, mas, cara, eu acho que eu vou no óbvio desse daí. O River Plate acabou de vender sua principal joia da base aí, que estava despontando no campeonato argentino para o Real Madrid, mas é o time do Galhardo, né? O Galhardo saiu, voltou, e, cara, o cara sabe treinar o time do River Plate. Isso é uma coisa que combina Galhardo com o River Plate, e eu acho que o River Plate passa em segundo. Já a Inter, cara, que nem diria Casemiro Miguel, porra, é o Vasco, é o Vasco italiano, mané. Porque assim, os caras chegam na final do italiano, faltando 4 rodadas, 4 pontos na frente, consegue ser passado, toma um vareio de bola do PSG, uma surra de um órgão flácido na cara. E, cara, e na grande final da Copa da Itália com o Milan, que é o grande rival, os caras também não viram a cor da bola, o Milan jogou muito mais.
Então, na hora de mostrar o tamanho. Aí foi o contrário, a camisa pesou muito os jogadores, né? Porque a Inter não conseguiu ser decisiva no final da temporada. E aí a gente tem 2 pontos de vista. Ou os caras vão chegar sem moral nenhuma pra jogar, com o psicológico mais do que abalado, ainda mais depois da surra do PSG, ou eles vão chegar muito motivados para tentar salvar a temporada com um título novo, que pode se tornar talvez o grande desejo de todos os clubes da Europa. Mas, dito isso, a Inter ainda é um time muito sólido, é um time que jogou bem a temporada toda, foi peidar no final, mas ao longo da temporada regular jogou muito bem. Então acho que passei Inter em primeiro e River em segundo, eu vou no óbvio desse grupo aqui. Leozinho, acompanha o redator, cara? Vamos no óbvio? Ou, de repente, Monterrey pode classificar aí no lugar do River? Cara, eu tenho minhas restrições para dizer se esse grupo é óbvio, tá? Eu acho que são times que eles podem, de alguma forma, se igualar, né? Óbvio que qualquer time europeu não tem como igualar, né? Em questão de qualidade, em questão de investimento. Mas qualquer time mexicano, para mim, ele sempre pode ter ali peças fortes que podem se destacar, que podem trazer alguma coisa diferente. E sempre surpreendem nessas competições internacionais, né? Tanto que, se eu não me engano, o Botafogo foi eliminado, né, por um time mexicano Pelo Pachuca. Pelo Pachuca, foi isso mesmo. E o River, cara, assim, apesar de ter vendido o menino, né, a joia, ele ainda vai jogar pelo Mundial, pelo River. Então, cara, esse menino é um gênio, joga muito e pode ser que ele desequilibre a favor do River aí, porque eu acho que, assim, da minha visão, tá? Eu acho que passa Inter e passa um desses dois, River ou Monterrey. Ural, de novo, não tem como falar, não tem como opinar, né? Como diria a atriz lá global, mas eu acho que o futebol japonês é fraco em comparação a esses outros. Então, desses times, eu acho que passa a Inter e passa o River, mas não descartaria o Monterrey como uma possível surpresa para esse Mundial. Fredão, quer complementar, cara? Informação, se você pesquisar hoje no Google, que saudade da minha ex, você vai ver a foto do Sérgio Ramos, né, que ele ligou 2 vezes pro Real Madrid pedindo para voltar e o Florentino Pérez falou não, tanto que a comemoração dele fazendo gol hoje pelo Monterrey é fingindo que tá ligando e desligando. Ele faz 2 vezes para lembrar do que foi dispensado quando quis voltar pro Real. Fora isso, tem um ponto que o Guilherme levantou, né, que esse menino foi a venda mais cara da história do River Plate. E o Leozinho deixou recado aí pro time japonês, né? Vai jogar beisebol, que é nisso que vocês são bons. Palavras do Leozinho. Palavras fortes do Leozinho. Não quis falar isso, mas o futebol japonês é fraco. Mas, brincadeiras à parte, um comentário final que eu queria dar é que, assim, a Inter acabou de trocar de técnico também, né? Então, é uma coisa que afeta muito os elencos. O Inzaghi, ele, apesar de ter feito um bom trabalho com a Inter, ele abandonou agora, né, o trabalho, não vai ficar aparentemente para o Mundial, pelo que eu dei uma lida aqui. Então, efetivamente, a Inter ela pode ficar um pouco instável em relação até estilo de jogo, em relação a ideias. Então, tem que levar isso em consideração. Mas mesmo assim, eu ainda acho que a Inter passa em primeiro. Bem, então, acho que a gente acabou ficando unânime aqui com a Inter passando em primeiro. E rolou aí uma certa discussão se o Monterrey consegue passar ou não, mas acho que de nós 4, 3 pelo menos falou do River em segundo. Então, acho que dá para colocar Inter e River passando. E aí a gente já passa para o grupo FF de Fluminense, que vem com o Renato Gaúcho, Renate, no seu segundo Mundial como treinador, num grupo bastante acessível, né? É um grupo que, apesar de ter o Borussia Dortmund, que para mim vai passar em primeiro lugar, tem 2 ilustres desconhecidos, né? O Ulsan, bem, é o principal time da Coreia, mas ainda assim, cara, é uma equipe que não tem tanta tradição de disputar esse tipo de torneio mundial, né? E
claramente acho que talvez dos quatro seja o mais fraco do grupo, né? E falo isso porque o Mamelodi Sundowns vem de boas campanhas na Copa Africana e também é atual campeão, acho que são 10 títulos em sequência no campeonato sul-africano, eles que são conhecidos como os brasileiros por conta do uniforme, né? Mas para mim é um grupo muito fácil de bater o martelo, né? É o Borussia em primeiro, o Fluminense em segundo. Acho o Borussia que, apesar de não ter feito frente ao Bayern nessa temporada, ainda é um elenco um pouco mais qualificado. O Fluminense que sofreu com algumas oscilações no início da temporada, mas para mim não tem muito o que discutir. Vai passar com facilidade e não me surpreenderia se de repente não arranca de repente um 0-0 aí com o Borussia, mas não deve passar em primeiro lugar. Para mim o Borussia passa em primeiro. Fredão, como é a sua análise do grupo F, cara? Cara, eu não acho tão fácil esse grupo, não. O Fluminense não vem de um futebol bom ultimamente. Você pega essa temporada atual do Fluminense, muito ruim, os caras não estão desempenhando tão bem. Com a chegada do Renato Gaúcho, o time deu uma melhorada, mas ainda joga muito mal. Então eu acho que o Fluminense briga pelo segundo lugar do grupo, assim, com muita vontade. O Ulsan é o time da Hyundai, é um time que tem uma empresa dona por trás. Se não é o principal, é um dos principais times da Coreia do Sul e sempre chega nas fases agudas da Champions Asiática, né? Que agora você tem os times da Arábia Saudita que financeiramente estão muito à frente, então é difícil ser campeão. Mas é um time encardido, cara, não é um time tão fácil nem você tá pintando aí, não. E eu também acho que o nosso querido time do protetor solar sul-africano, né, o Sandal, eles vão poder dar uma de Mazembe, né, de surpreender e bater em um brasileiro. E apesar do Borussia ser o time com nome mais forte, favorito, também vem de uma temporada bem irregular, cara. Eliminado por time de divisões inferiores na Copa da Alemanha. O campeonato alemão ficou acho que em sexto, um negócio assim. Então, assim, não tá lá aquele time do Borussia de outros tempos, sem contar que não tem nenhum grande nome no Borussia. Talvez o Bellingham, né, o irmão do Bellingham do Real, o Bellingham 2, que pode aí talvez ser uma surpresa. Mas eu acho que o Borussia passa em primeiro, com dificuldade, acho que vai empatar uns 2 jogos aí. E em segundo eu vou criar polêmica, vou colocar o Ulsan, vou colocar o time coreano em segundo. Quero surpresas nesse grupo. Bem, temos aí uma primeira zebra, de repente, na fase de grupos, até eliminando o Fluminense. Tenho minhas dúvidas, mas vamos seguir. Leozinho, como é que fica esse grupo F, cara? Cara, eu acho que eu tô com o Fred. É aquele grupo bem previsível. Pode ser que a gente tenha umas surpresas aí. Eu não vou me estender muito, mas eu acho que o Fluminense teve uma temporada muito aquém no ano passado, para um time que tinha sido campeão da Libertadores. Brigou para não cair, praticamente, né, até o final da temporada. E só no começo desse ano que foi se ajeitar ali pré-mundial, né? Fez algumas boas contratações, mas nada super surpreendente. É um time que, assim, dos brasileiros que foram, com certeza o mais fraco, né? E aí, dito isso, né, eu acho que o Borussia passa em primeiro, por ser o europeu, por mais investimento e apesar de, né, como vocês falaram, não ter feito uma temporada muito boa, mas é o Borussia Dortmund, é um time cascudo, na minha opinião. E eu vou ser polêmico também, e ao contrário do Fred, eu vou falar que o Mamelodi passa em segundo, acho que os africanos aí vão surpreender. Eu não vou falar muito dos dois, né, o Sam e o Mamelodi, porque não conheço, efetivamente, não tenho como opinar muito sobre o futebol deles, mas eu tenho sempre muita restrição ao falar de times, restrição no sentido de fala da qualidade, né, dos times africanos, porque eu acho que a África tem cada vez mais mostrado que pode não só chegar em fases muito avançadas em Copa do Mundo, por exemplo, mas tem aparecido também nos intercontinentais aí muito fortemente. Então eu não descartaria um time aí da África do Sul passando em segundo.
E você, Gui, como é que fica o grupo F, cara? Também gostaria que o Fluminense não passasse, ainda mais que agora eles contrataram a grande estrela Soteudinho, né? Por valores exorbitantes. Obrigado por isso, Fluminense. Obrigado por dar esse dinheiro aos nossos cofres. Estávamos precisando, né? E faremos muito bom uso desse dinheiro, né? Mas eu acho que o Borussia Dortmund crava o primeiro colocado sem muitos sustos. E eu vou junto com o Leozinho com o time africano, o Mamelodi Sundowns, né? Justamente pelo que você comentou, por ter ganhado os últimos campeonatos sul-africanos, enfrentando o Kaizer Chiefs, que também é um oponente à altura, assim, no investimento financeiro, né? Não digo tanto no futebol porque não acompanho, mas é um dos times do continente que mais investe na sua formação do elenco. Então, eu acredito que possa ser essa configuração, sim. Bem, chegamos então aí a um momento polêmico do vídeo, a gente eliminando o Fluminense. Eu vou falar que se isso acontecer, não vou ficar triste. Da mesma maneira como eu não ficaria triste se o Fluminense tivesse sido rebaixado no campeonato passado. Mas, bem, a maioria do grupo colocou aí uma Mamelodi Sundowns passando em segundo lugar. Vamos colocar eles então. Seria, acho que, a maior zebra dessa competição até aqui. Bem, dito isso, passamos então para o grupo G, grupo do Manchester City, Juventus, Al-Ain e o Wydad Casablanca. Acho que, apesar do Al-Ain ter um time interessante, né, eu acompanhei alguns jogos do Al-Ain, não me pergunte por quê, aparentemente eu não tenho acompanhado muitas séries no Netflix, mas acompanhei alguns jogos deles na Copa, na Champions Asiática. É um time interessante, mas, pô, nada demais, nada de surpreendente. O Wydad Casablanca, apesar de eu conhecer a história do time, são um dos principais times do Marrocos e também um dos principais times da África nos últimos anos, não acho que eles façam frente a Juventus e City. Mais uma vez eu vou acabar indo para o óbvio aqui, mas eu acho que é um grupo que são dois europeus com muita força e muita camisa, né? O City, apesar de ter tido uma temporada bastante inconsistente, né, do ponto de vista de resultados, né, sofreu várias goleadas, acabou caindo na Champions League até precocemente, perdeu um título para o Crystal Palace, a gente sabe a história do que foi a temporada do City. Apesar de tudo isso, ainda é o City, ainda tem bons nomes, ainda tem bons jogadores, tem um dos principais jogadores do mundo hoje, que é o Haaland, no elenco. E, cara, eu dificilmente acho que a Juventus possa fazer frente com o City nesse grupo. Para mim, o City passa em primeiro, a Juventus passaria em segundo. E coloco a Juventus aqui como o segundo lugar até pelos outros times do grupo, né? Não vejo o Al-Ain, pelo que eu comentei, batendo a Juventus, apesar de eu achar a Juventus um time bem mais ou menos aí, até pela temporada que fizeram esse ano. Gui, você terminou o grupo F, como é que fica o grupo G para você, cara? Eu tô 100% junto com você, né? Eu acho que nesse grupo os dois europeus, eles, em diferença técnica, investimento, estrutura, elenco, eles estão muito à frente. Você viu o Al-Ain porque você queria ver o Cristiano Ronaldo. Você viu a Champions Asiática, você queria ver o Cristiano Ronaldo, pô. Vamos combinar, né? Mas eu acho que o City passa em primeiro também e a Juve em segundo, né? O Manchester City é um time que manteve a estrutura nos últimos, pelo menos, 5 anos aí, né? Infelizmente, nesse último ano, ou felizmente, né? Não sei porque eu falei infelizmente, né? Mas é um time que não rendeu tão bem esse ano, né? Mas eu acho que para essa fase de grupos eles conseguem classificar tranquilamente em primeiro. Leozinho, como é que fica o grupo G para você? E antes de eu passar a palavra para você, Léo, não tem como eu não querer ver o Cristiano Ronaldo em campo, cara. Desculpa, o cara é incrível, joga pra caramba, além dele ser bonitão. O Fred falou do Giroud, eu discordo, para mim o jogador mais bonito em atividade é o Cristiano Ronaldo, com sobras. Depois desse momento de divagação completa, Leozinho, por favor, seus comentários do grupo G, cara.
Depois do momento LGBT do grupo, a gente pode voltar aqui. Cara, o grupo G é um poupa-tempo para mim, porque não tem como, eu acho que City e Juventus não passarem, e para mim é nessa sequência mesmo, City e Juventus. E, cara, o City ele tá passando por uma reformulação. Aí, ó, o homem, a máquina, a besta enjaulada. Enjalada, com ódio. Com ódio. E o Cristiano Ronaldo, que jogou já pela Juventus, né? Jogou 2 temporadas lá, fez muito gol, como ele sempre faz. E, enfim, o City ele tá passando por uma reformulação completa no elenco dele, tá, peças chaves, né, daquele time vitorioso que ganhou Champions League, inclusive, estão deixando o clube. A mais recente agora foi o Kevin De Bruyne, que está indo para o Napoli, uma baita contratação do Napoli, diga-se de passagem. E o City está reformulando o elenco, mas eu acho que ainda tem desse grupo e dos europeus de maneira geral, que tem um elenco não só mais promissor, mas o que tem o elenco mais forte, no sentido de ser muito competitivo, e tendo o Guardiola ali como técnico, eu acho que não vai deixar de ser competitivo e lutar pelos grandes títulos. E a Juve em segundo, né, pelo investimento, por ser um time cascudo italiano, e eu não acompanhei muito a temporada da Juve, mas eu acho que foi uma temporada bem aquém, até pelo fato da Juve ter vindo, né, sei lá, faz uns 3 anos que não ganha, acho que o título italiano, mas vinha de muitos títulos italianos e chegava muito, muito longe nos campeonatos europeus, e talvez esteja passando por uma reestruturação também, mas é City e Juve para mim. Justo. E Fredão, como é que fica o grupo G para você, cara? Vai no óbvio ou você vê alguma surpresa aí acontecendo, cara? Como disse o Léo, é poupa-tempo, assim. Apesar das temporadas ruins de Manchester City e Juventus, ainda são equipes muito superiores ao Casablanca e ao All-In. Pode ser que o All-In seja a grande zebra desse grupo, mas acho difícil, assim. O City, como falou, tá passando por reformulação, saindo o De Bruninho, tá chegando aí Putz, esqueci o nome do cara que eles acabam de contratar. Mas enfim, tá passando por uma reformulação. A grande discussão hoje é a renovação do Guardiola, né? Eu não sei o quanto esse impacto vestiário, mas também o Guardiola já tá começando, mesmo que a próxima temporada seja a última dele, já tá começando a separar as laranjas podres do grupo, né? Tanto que o Grealish nem foi pro Mundial. Então já dá para ver que pelo menos o vestiário do City está sendo colocado em ordem. E a Juventus, cara, é aquele jogo do clássico italiano previsível. É um jogo muito amarrado, muito físico e sempre buscando ali o Vlahovic dentro da área. Acho difícil não passar, então vou no óbvio aqui. Manchester City e Juventus sem muito estresse. Grealish, que, complementando o seu comentário, eu acho que é um dos jogadores mais superestimados que eu vi nos últimos 5 anos com total facilidade. Tanto que ele é a escala Grealish, né? Esse jogador é bom ou ele só é inglês? E é na escala Grealish que você classifica as pessoas. Exato. Um grande abraço aí pro pessoal do Retranca, que inventou aí a escala Jack Grealish, genial. Adoro esse quadro, inclusive. Bem, então acho que ficou claro aqui, é muito fácil esse grupo G, né? City em primeiro, Juventus em segundo. Não vou nem gastar muita saliva a mais debatendo esse grupo, vamos para o grupo H, que eu acho um grupo muito interessante, não só porque é o Real Madrid, o Al Hilal, mas porque também é o grupo onde tem 2 europeus e um dos europeus talvez seja a candidata a ser o último do grupo, porque o RB Salzburg, lembrando aqui, ele não é o alemão, ele é o austríaco, só classificou por conta do ranking e porque existe uma impossibilidade de vários times se classificarem de um mesmo país. Então, no ranking da UEFA foi tendo ali alguns times que não poderiam se classificar por outras equipes já terem garantido a vaga, e sobrou essa vaga para o Salzburg, que vai fazer uma figuração aí, vai tirar uma foto com o Mickey e voltar para a Áustria, não tem muito o que falar. Para mim, o Real Madrid passa em primeiro lugar,
Foi uma temporada de fim de ciclo, eu diria, né, com a saída do Ancelotti para vir para a seleção brasileira. Isso ficou muito claro ao longo da temporada toda, né? Parece que o estilo de jogo ali já estava um pouco desgastado, não conseguiu fazer frente em nenhum jogo, em nenhum campeonato ao Barcelona. Então, acabou sendo, acho que uma temporada muito com gosto amargo para o torcedor do Real Madrid. Mas ainda assim, para mim é o favorito do grupo, tem um elenco muito forte. Acredito que o Al Hilal vá passar em segundo lugar e apesar do Pachuca ter o seu valor ali, como a gente comentou, eliminou o Botafogo no último ano ali no Mundial Interclubes, o Al Hilal é uma equipe que teve um investimento grandíssimo nos últimos anos. Acho que de todos os times da Arábia Saudita, é o time que teve mais sucesso nesses últimos 4 anos, que foi esse boom aí do futebol saudita. Chegou até o Neymar, mas mesmo sem o Neymar, tem grandes jogadores como o goleiro Buono, que foi quarto colocado aí na última Copa do Mundo, tem o Milinkovic-Savic, tem brasileiros no elenco como o Marcos Leonardo, o próprio Malcolm. Então é um time bastante gabaritado, pode até fazer um jogo interessante com o Real Madrid, mas para mim passa em segundo lugar, com o Real em primeiro. Fredão, como é que fica o grupo H, cara? Pra mim eu tô o grupo poupa tempo, assim, o jeito que tá aí é a classificação. O Real Madrid, como você falou, é horrível assim, né? Uma temporada ruim, onde cai na Champions League de uma maneira muito fácil, não consegue fazer frente ao Barcelona, nem na Copa do Rei, nem na Supercopa e nem na La Liga, toma pau do Barcelona nos 3 competições, mas mesmo assim, talvez esse seja um dos melhores elencos. Vocês falaram do City, mas o elenco do Real Madrid é absurdo. E eu acho que o grande problema do elenco do Real Madrid é o nosso querido desagregador Mbappé, né? Que onde ele chega, ele faz questão de rachar o elenco, especialista nesse tipo de. Tem jogador que quebra a linha, ele quebra elenco. E como você falou, você tem o fim do ciclo Ancelotti, então vamos ver como é que o Xabi Alonso vai chegar aí nesse vestiário, como ele vai domar as feras do Real Madrid. Mas mano, o Real Madrid é um time muito superior a todos os outros, estão primeiro fácil, ganham os 3 jogos. O Al Hilal, como você falou, é um time de grande investimento. Apesar de uma temporada ruim, a temporada passada eles sobraram no Sauditão, que você tanto acompanha por causa do delicioso Cristiano Ronaldo, mas essa temporada foi bem irregular, tanto que quem foi campeão foi o Al Ittihad do Benzema, e tanto o time do Al Nassr quanto o Al Hilal não fizeram um bom campeonato saudita. Mas mesmo assim, é um time bem mais forte que os demais, então acho que faz segundo. O Pachuca, apesar de ser um time que tem ali um bom futebol, não consegue fazer frente. E o time da Red Bull vai só fazer propaganda só. E é isso. Gui, como é que fica o grupo H para você, meu querido? Mais um adendo. Fala aí, Fred. Você citou que o time austríaco só foi por causa de ranqueamento. Lembrando que os times argentinos também só foram por causa de ranqueamento. Só para deixar claro aqui, tá? Que os argentinos só se classificaram porque a Conmebol escolheu eles. Só esse ponto. Polêmica. O brasileiro que ganha Libertadores, né, meu? Não tem jeito. Um abraço aí para todos os times da América do Sul que não ganham Libertadores. Bom, eu vou chover um pouquinho no molhado, né? Realmente acho que o Real passa em primeiro e o Al Hilal passa em segundo. Como o Coutinho bem comentou, o Al Hilal é uma grande força no continente asiático, né? Teve aquela fase de invencibilidade que, se eu não me engano, chegou a superar a antiga maior tempo de invencibilidade, né? De número de jogos, né? É um time muito forte no continente. Acredito que consiga demonstrar sua força contra os outros rivais do grupo, exceto o Real Madrid, né? E passe nessa primeira fase, mas quando chegar no mata-mata, meu amigo, aí é tchau e bênção, viu? Leozinho, acompanha o redator? Com certeza. Infelizmente vai ser esse mesmo resultado desse grupo. Gostaria muito que fosse Pachuca e Salzburg, porque eu tenho um ódio mortal com os 2 primeiros. O primeiro, porque é time de monarquista safado, e o segundo é porque é time de também monarquista safado. Então,
Os dois, na realidade, pelo mesmo motivo. Olha que coincidência. Mas brincadeiras à parte, gente. Cara, Real, assim, não tem como, é o melhor time do mundo, fez as melhores contratações aí nessa última janela, enfim, apesar de ter o Mbappé, né, que ele desagrega com o resto do elenco, não tá nem muitas vezes na mesma rotação, mas é um time muito forte. E o Al Hilal tem um elenco também muito forte, investimento altíssimo, né? Tirou grandes jogadores europeus aí que jogavam, né, em times europeus nas últimas janelas, então tem um elenco muito acima do que a média. Queria muito que o Pachuca pegasse a segunda vaga, mas eu acho que muito provavelmente vai ser o Al Hilal ali em segundo. E o Salzburg, né, que é o original, né, é o Red Bull original, vai ficar pelo caminho e muito provavelmente vai pegar essa lanterna no grupo. Então é isso, acho que também é outro grupo fácil, né, gabarito aí. Pode colocar aí Real Madrid em primeiro, Real Hilal em segundo e chegamos ao mata-mata. Vamos agora aí para as decisões, né? Já começando com... os homens dos pinos. Exatamente. E já de cara, Palmeiras e Atlético de Madrid. Cara, eu acho esse confronto... eu acho esse confronto aberto. Não sei quanto a vocês. Mas até pelo que a gente falou, Palmeiras não é bobo, né? Tem um elenco muito forte, muito qualificado, mas o Atlético de é uma equipe bem estruturada, com trabalho longevo, são duas equipes de trabalhos bem longos já, né? Confesso que eu fico na dúvida aqui, mas eu acho que o Palmeiras pode passar, pode surpreender aqui. Não sei quanto a você, Leozinho. Quanto a minha, eu vou dar obviamente, minha opinião clubística e totalmente parcial. O Palmeiras vai passar com muita qualidade e gols aí de Flaco Lopes e Murilo, os dois de cabeça. E o Atlético de Madrid não vai conseguir furar a retranca do time alviverde. E basicamente é isso, tá? Não tenho mais o que falar. Eu acho que sendo honesto, assim, o Palmeiras tem completamente chance de passar aí contra o Atlético de Madrid. Fred? Cara, jogo extremamente difícil, porque são dois técnicos que são muito bons defensivamente. E, cara, no ataque, o ataque do Atlético é melhor. Você tem o Julián Álvares, né? Que foi segundo grande acerto do Atlético nas últimas 2 temporadas. O primeiro foi voltar ao escudo antigo. E tem o Haaland da Shopee, né? Então, acho que é um confronto muito difícil, mas eu vou pelo coração, vou pelo clubismo e eu coloco o Palmeiras aí indo às quartas. O clubismo está forte nesse canal. Esse mal tem que ser enfrentado, apesar de eu ter também falado que o Palmeiras pode passar. Gui, como é que você fica aí, cara? Não, com certeza. Eu coloco também o Palmeiras como o meu indicado a passar, né? Eu acho que o Palmeiras, como eu falei na fase de grupos, ele é um time que vem com um trabalho bem legal, na minha opinião, né? Não torcedor. Fez a campanha invicta na Libertadores. Eu acho que isso traz uma moral bem interessante para o elenco do Palmeiras. O time vai mais motivado do que os europeus, na minha opinião também, para essa disputa de Mundial. Então, eu acho que o Palmeiras vai jogar com mais vontade do que o Atlético de Madrid. E me dá tanto prazer ver times ganhando dos times do Simeone, porque é um cara que eu desprezo no futebol, que um dos lances meus favoritos do futebol é aquele socão que o Romário dá nele, lá atrás, nossa, como eu gosto de ver esse lance, cara. Desculpem citar a violência aí, amiguinhos, mas olha que cara desprezível, viu? Bem, depois desse momento aí de ódio gratuito, que eu não vou falar que eu concordo em partes, classificado Palmeiras, acho que unanimidade, então, passando aí para as quartas de final.
E vamos para o segundo confronto, Bayern e Chelsea. Para mim aqui é um confronto até simples de bater, cara. Bayern passa fácil pelo Chelsea, apesar de eu gostar muito do Chelsea, né? Ter sido até tomado pelo clubismo, conforme meus amigos comentaram anteriormente, na minha opinião, lá o grupo. Mas o Bayern é um elenco muito mais qualificado, um elenco muito mais forte. O Harry Kane finalmente conquistou o seu título e acho que ele vem com sede de mais títulos. Então acho que o Bayern vem com toda a tranquilidade do mundo para classificar. Fredão, como é que você vê esse confronto aí, cara? Ah, cara, o Chelsea está passando por essa reestruturação, apesar do campeonato da Conference League não fez uma Premier League brilhante, e o Bayern encaixou, né? Depois daquela temporada de Harry Kane que não ganhou nada, voltou a ser o velho Bayern. Então eu vou de Bayern nessa daí também. Leozinho? Cara, para mim também é um pouco poupa-tempo aqui. Eu acho que o Bayern tem o elenco mais forte, mais estruturado. O Chelsea tem um forte problema de contratar demais, né? Ele quer contratar todo mundo ao mesmo tempo para mesmas posições. Então, eu tenho até minhas dúvidas do quanto o Estevão vai efetivamente ser usado nesse time do Chelsea nessa próxima temporada, ou nas próximas temporadas, que assim, é uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, e se você for levar em conta pelos padrões que os europeus pagam aqui pelos jogadores, e, cara, aí tem 30 jogadores lá para a mesma posição, canhotos também, então, para mim, as contratações do Chelsea é muito estilo Alexandre Matos, né? Contrata de balde, vê quem dá certo lá e é isso. Só que você acaba tendo elencos inchados, né? Mais de 40 jogadores no elenco. Então, quem já jogou um FIFA da vida, um Futebol Manager, sabe, né? Que quanto mais jogador, mais insatisfação vai criando, os jogadores não jogam, aí, cara, você tem que começar a vender, né? Então, para mim é o Bayern. Desculpa fazer o desabafo aí com o Chelsea, mas é o Bayern. Informação. Gui, como é que fica o confronto aí para você, cara? Não, eu tô junto com vocês também. Eu acho que o Bayern é o franco favorito nessa disputa. É o time que vem com um ano mais vitorioso do que o Chelsea, né? Que está bem estruturado, que está bem treinado e que eu acho que é um franco favorito à competição, inclusive. Então, Dois comentários rápidos. Primeiro, Léo, você tem que entender que o Chelsea é viciado em lavar dinheiro. Depois que o Abramovich vendeu o clube, eles precisam fazer dinheiro de outra forma. Não vem mais o dinheiro do petróleo russo. Então, você tem que lavar dinheiro de alguma forma. Então, nada melhor do que movimentar jogadores aí pelo mundo em grande quantidade. E segundo, que a academia do Chelsea é mais cheia que a Smart Fit às 6 horas da tarde. isso eu até ia comentar esse vídeo mesmo, cara, que é bizarro você ver os caras dividindo aparelho numa academia de clube, né? Enfim. Acho que acabou sendo unânime, né? Bayern passa. E já falando do próximo confronto, isso daqui, cara, não vou nem gastar 5 minutos. Inter classifica com facilidade aqui, apesar da gente ter passado uma Mamelodi Sandal, que para mim foi até um devaneio. A Inter vai passar aqui nesse grupo, nesse confronto, com certeza. Fredão, o que você acha, cara? Cara, poupa tempo. 3-0 Inter, sem muita preocupação, sem estresse. Gui, como é que fica esse confronto aí, cara? Não, eu tô junto com vocês mesmo. Acho que não tem nem chance pro time Sandão aí. Ele vai como azarão para essa fase, mas não tem condições dele competir com a Inter já nessa fase de mata-matas. Léo, como é que fica esse jogo? A verdade é que qualquer um que passasse lá daquele grupo do Fluminense tomaria um pau da Inter, né? Então é internacional. Aqui acaba sendo uma chave até óbvia, né? Aí eu concordo. Qualquer um que passaria ali, seja o Santos, seja Fluminense, cairia para a Inter, que é a vice-campeã europeia, com um elenco bem interessante, né?
Já Manchester City Al Hilal já é um jogo que eu pararia para assistir, confesso. Mas até aí não é nenhuma grande virtude desse jogo, porque eu paro para assistir Juventus e Capivariano. Então, é isso. Mas, tirando a parte do futebol alternativo que eu acabo assistindo, para mim, acho que o City é favorito nesse confronto. Apesar do Al Hilal ter um elenco bem qualificado, como a gente já frisou, o City, para mim, é franco favorito no confronto e digo que é favorito até para ser campeão. Eu acho que são poucos os elencos que podem fazer frente ao City do Guardiola nessa competição. Para mim, classifica o Manchester City nesse confronto. Léo, como é que fica para você, cara? Cara, aqui confronto um pouco mais complicado, mais complexo aí para o City, mas o City vai passar pela qualidade do elenco, pelas peças que tem, fez boas contratações, né, como a gente havia falado aí nessa janela, então para mim é City. Fredão, como é que fica? Aí eu vou gerar polêmica. Eu coloco o Al Hilal. Lógico que o City é mais time, acho que vai ser um jogo interessante. Só que o City é um time terceirizado, né, de árabe. O Al Hilal é time de árabe mesmo. Então, já que o Al Hilal não é terceirizado, eu vou de Al Hilal. E para você, Gui, como é que fica esse confronto? Interessante essa análise logística, né, de quem é o prioritário, quem que é o terciário, mas vamos que vamos. Eu acho que o City vai ser um jogo bem legal, né, o Al Hilal é um time muito forte, especificamente no continente, mas vai chegar no momento de pegar um adversário páreo duro e vai peidar. Eu acho que não vai ser um jogo, para mim, com placar muito elástico, eu acredito que seja 1 ou 2-0, mas que vai ser preferível para o Manchester City. Não tem como. Bem, então 3-1, acho que até seria o resultado do jogo. Passa aí o City para a próxima fase e vão para o outro lado da chave, né? PSG e Porto. Para mim, outro jogo, né, como vocês falam, poupa tempo. PSG, franco favorito nesse confronto. 2-0 fácil ali, até poupando alguns titulares no segundo tempo. Leozinho, para você, como é que fica, cara? Cara, aqui não tem nem o que falar, né? Campeão da Champions, tem aí dois dos melhores jogadores do mundo nessa última temporada, que para mim são Dembélé e Nuno Mendes. Além do grande goleiro Donnarumma, que para mim hoje é o melhor goleiro do mundo, então tem o que falar, né? O Porto, a única coisa que tem eu acho que é o diferencial do time é o goleiro deles, eu esqueci o nome, mas que é o titular da seleção de Portugal e eu acho que é muito bom. Mas tirando isso, óbvio que tem outros jogadores de muita qualidade no time do Porto, mas o time do PSG é muito superior. O time inteiro, né, como um todo, é muito completo. E você, Gui? Eu acho até difícil o PSG poupar jogadores no segundo tempo, porque é tudo moleque. Vai poupar por quê? Os caras estão tudo cheio de gás, cara. Bota para jogar 90 minutos, fi. Passa o rolo. Vai passar o PSG nadando de braçada nesse jogo aí. Primeiro jogo difícil pro PSG vai ser o próximo. E você, Fred, é 4-0 ou 3-1, cara? Ah, velho, poupa tempo, né? 3-0. Lembrando que os times portugueses se classificaram também por ranking. Então, não foi uma conquista em campo, foi uma conquista por tabela. E, cara, e a última vez que a gente analisou a Champions League, que a gente analisou o grupos da Champions League, quando era grupo ainda, teve comentário de torcedores portugueses ficando bravo, que a gente falava que o Porto não ia passar a fase de grupo da Champions, né? Mas, cara, felizmente a realidade do Porto é essa, cara. Não dá pra bater de frente com o PSG, então 3-0 tranquilo, PSG nas quartas. Você vê que o Fred é rancoroso, o negócio aconteceu faz quase 5 anos, ele ainda guarda esse hate português aí. Mas, bem, ter hate de Colônia é fogo, né? um abraço aí para todo mundo aí da faixa de gajos. Bem, próximo confronto, Flamengo e Benfica, e cara, aqui eu acho que é muito propício para o Flamengo, hein? Como a gente já falou, o Benfica teve uma temporada
que acabou sendo marcada pelos vice-campeonatos, pelas derrotas, né? E em compensação você vê um Flamengo em alta, né? Para mim, o Flamengo passa até com certa tranquilidade. Não acharia nenhum absurdo o Flamengo ganhar aí de uns 2-0, controlando o jogo, viu? E você, Fred? Cara, te acompanho. Eu acho que hoje o time do Flamengo é bem mais forte que o time do Benfica. Lógico que o Benfica é uma equipe que deu um certo trabalho, né? Não foi tão mal assim nessa nova, que inclusive é horrível, sob o formato da Champions. Mas, cara, acho que dá Flamengo. Acho que 2-0, dois gols do Pedro. E você, Gui? Não, eu tô junto com vocês também. Eu acho que o Flamengo consegue passar bem desse confronto com o Benfica, né? Eu acho que os times portugueses na Champions League são meio que os azarões quase sempre também, né? Que nem os times africanos e asiáticos para esse Super Mundial, né? Eu acho que Portugal seria como uma quinta força na Europa, assim. Acho que não se faz assim tão equiparado com Espanha, França, Itália. Acho que hoje está um pouco longe desses campeonatos. Certo. E, Léo, vai ser 4-0 ou 3-1, cara? 4-0 fácil. Se o Flamengo passou num grupo com o Chelsea, em primeiro ainda não vai passar do Benfica. É Flamengo. É o Flamengo. Mengão passando aí, então, para enfrentar o PSG nas quartas, né? E a gente passa para o próximo jogo, Borussia e River, aí sim um jogo que eu também pararia para ver, viu? Jogo interessante, né? A gente já comentou aí a respeito do River Plate, mas eu acho que até para eu ser coerente com o que eu falei na fase de grupos, eu colocaria o Borussia passando do River Plate. Não acho que seria um jogo fácil, mas eu vejo o Borussia à frente do River Plate, que também vem num momento de reconstrução. Não é o mesmo River Plate que a gente viu aí batendo de frente com brasileiros há tempos atrás na Libertadores. Para mim, acho que o Borussia acaba passando. E você, Léo? Cara, só um comentário do último confronto. O Gui falou do Campeonato Português, né? Ser a quinta força, eu acho que não é nem a sétima, cara, porque ser bem sincero, assim, o Campeonato Português é muito fraco, muito fraco. Mas tirando essa crítica, né? Borussia e River, eu acho que a gente vai ter uma surpresa nesse jogo, cara. Eu acho que o River vai passar do Borussia. Apesar, né, do Borussia ser um time forte, consistente, mas eu acho que hoje o momento do River é melhor. Então eu coloco o River passando nesse confronto. Fredão, concorda com o Léo? Cara, em partes, assim, eu entendo que o Borussia não vem desempenhando bom futebol, não só na última temporada, mas nas últimas temporadas. E o River Plate é um time encardido, né? Um time argentino, mas como eu não dou moral ao argentino, passa o Borussia. E você, Gui, para finalizar? Também não vou dar moral para o argentino hoje, não. Não será hoje. Como o Fred bem disse, o River foi classificado por ranking, que é uma palhaçada isso aí. Isso aí é desculpinha para os times menores passarem. Então, o Borussia vai se fazer, né, superior nesse confronto e vai passar o carro. E aí chegando no último confronto das oitavas, né? Real Madrid e Juventus. Apesar de ser um jogo bem bacana de assistir, eu vou de Real Madrid. Acho que o Real tem um elenco muito mais pronto, né? E acho que é uma equipe melhor do que o Juventus, né? O Juventus, apesar de ter aí os valores individuais até interessantes como o Vlahovic, eu acho que é um time muito limitado quando vai pegar um Real Madrid, apesar de estar aí começando um trabalho novo, né? Como a gente já falou, é um time que tem Rodrigo, é um time que tem o Vinícius, é um time que tem o Mbappé, Bellingham, enfim, você pode nomear aí pelo menos uns 10 nomes muito bons no Real Madrid, e para mim é franco favorito para classificar aí nessa chave. Gui, você, cara, vai de Real Madrid ou aposta numa surpresa aí, cara?
Não, com certeza, vou de Real Madrid nesse confronto, né? Se o desagregador não desagregar negativamente, 100% de garantia do Real Madrid estar classificado para a próxima fase aí, começar a ter um pouquinho mais de dificuldade nos confrontos. E você, Fred, como é que fica esse jogo? Cara, é o que você comentou. A Juventus ela não só não tem muita opção técnica, como também acho que não tem muita variedade tática. Eu acho que senti pouco isso assistindo os jogos da Juventus na Série A, que é um time que não consegue inovar muito tecnicamente, trazer jogadas ensaiadas, mudar o estilo de jogo. E, cara, o Real Madrid é um time absurdo, assim, principalmente do meio pra frente. Trouxe agora o Arnold, né, o Alexander Arnold, para ajudar defensivamente, ele, apesar que ele é mais forte no ataque, mas enfim, fazer a lateral. E eu acho que o Real Madrid passa tranquilo, cara. Eu acho que também é uns 2-3-0 fácil. E você, Léo, para fechar aí as oitavas? Jogo muito interessante. Vou gostar muito, assim, apreciar esse jogo para ver mesmo. Isso vai ser um jogão, mas vai ser real. Não tem como não falar que o Real passa nesse confronto. Então, 4-0. Fechamos aí os confrontos das quartas e vamos começar analisando um Palmeiras e Bayern, né? Acho que seria interessante, mas é um jogo bacana de assistir. Acho que até pela questão de você ter um time brasileiro enfrentando um time talvez de primeira prateleira da Europa. Mas eu acho que aqui é o limite para o Palmeiras, sem medo de cair aí e falar alguma bobagem, a menos que aconteça alguma zebra, pô, ache um gol aí, ou então o Abel abre o seu livrinho e faça o pacto funcionar, o Bayern passa até com, não vou falar com certa facilidade, mas passa aí com um 2-0, controlando o jogo, eu diria. Para mim, o Palmeiras cai nas quartas, cai de pé, mas volta para casa sem Mundial para continuar aí a sua história sem ganhar nenhum Mundial Interclubes. Gui, como é que fica para você esse confronto, cara? Palmeiras que fez a foto promocional para esse Mundial com os jogadores segurando a nobre taça da Copa Rio, né? Que é o Mundial que eles consideram como sendo o deles mesmos, né? Mas eu concordo com você, eu acho que essa é a fase que é o limite para os sul-americanos, inclusive, né? Já antecipando o meu palpite do outro lado, né? Eu acho que não tem muita chance do Palmeiras se fazer vencedor contra o Bayern de Munique. Meu palpite Bayern de Munique nesse confronto. E você, Léo, como é que fica aí o coração palmeirense nesse momento? Cara, eu arrisco dizer que das quartas, eu acho que esse vai ser o jogo mais sem graça de assistir, no sentido de não ter, você dois times que vão ficar, na verdade o Palmeiras no caso, né, vai ser um time que vai ficar defensivamente muito focado nisso, e o Bayern não é reconhecido como tendo, nossa, um ataque mega brilhante, né, apesar de ter Harry Kane, mas na temporada não mostrou tanto poderio como o time do Bayern já fez em outras temporadas, no alemão golear praticamente toda a rodada. Então, infelizmente, eu acho, né, da minha opinião não clubística, que o Bayern vai passar, né, eu acho que vai ser o limite mesmo para o Palmeiras, vai ser um jogo que eu vou sofrer demais, mas para contrariar, eu vou votar no Palmeiras para passar nesse jogo. Cara, beleza. Fredão, como é que fica aí esse jogo para você, cara? Voto de Cara, protesto. eu acho que para todo mundo, cara, eu acho que para todos os clubes brasileiros, chegar no mata-mata, acho que para os torcedores mais pessimistas é o máximo mesmo. Então, chegar numas quartas já vai ter sido uma grande campanha. Inclusive, Bayern e Palmeiras era a final mais esperada, né, para o Mundial de 2020, que acabou não acontecendo. Acabou sendo Bayern e Tigres, e o Bayern ganhou de 1-0 com gol contra dos caras do Tigres. Então, assim, mesmo aquele Bayern campeão da Champions sofreu para vencer o mexicano naquela final. Deixar isso muito bem claro. Mas o Bayern tem um time melhor, tem jogadores individualmente melhores.
tem um jogo, né? Um jogo coletivo melhor, mas dito isso, eu sou muito mais pacto, então é Palmeiras, vamos deixar preso esse confronto aí. 2-2. Vamos consultar os universitários, né? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui para ver qual a opinião do Otávio que não está participando aqui. Se ele votar no Bayern, é Bayern. Então vamos indo para Cara, os outros confrontos enquanto isso. cara, conhecendo bem o quinto participante do esquema tático, acho que a gente já pode colocar o Bayern aí classificado. Até porque convenhamos que vocês terem votado no Palmeiras foi muito mais pelo clubismo do que por qualquer lógica que possa existir. Mas enfim, passamos para o próximo jogo das quartas. City e Inter é um jogo que definiu o finalista nessa temporada de Champions League. Um jogo onde, sinceramente, para mim, se tivessem jogado 10 vezes, o City passaria em 7 confrontos. Não vou dizer de 10, porque aí é sacanagem. Mas acho que o City tem mais time. Acho que o City não passaria a vergonha que a Inter passou na final contra o PSG. Então eu vou classificar o City nesse confronto. Fredão, como é que fica para você esse jogo, cara? Cara, o City é um time que só conseguiu fazer história depois de ser vendido, e a Inter é um time que vendeu a sua história, né? Então são empresas de dono, de grupos que são donos do clube. Inclusive o dono da Inter mudou para esse escudo ridiculamente horrível, coisa feia pra caramba. Parece escudo genérico de jogo de videogame que não tem licença para ter o clube. Mas, cara, eu acho que eu não sei se o City vai conseguir voltar aquele futebol vistoso do Guardiola em 4 jogos de Mundial. Então eu vou apostar na consistência. Acho que a Inter tem uma temporada melhor, apesar do final melancólico. E eu acho que a Inter passa. Leozinho, como é que fica para você, cara? É Inter ou é City? Cara, é City. Para mim, não, a Inter, assim, não tô acompanhando tanto o mercado de transferências da Inter, mas pelo que eu vi, não fez contratações. O City fez contratações de peso, de jogadores muito importantes na temporada de outros times, né, que jogaram em outros times aí, do Milan, do Lyon, enfim. Então, eu acho que o City se reforçou muito bem e eu acho que é o favorito para esse confronto. E você, Gui, finalizando aí essa análise. Eu tô pelo City também. Eu acho que na Champions foi um acaso ter acontecido o que aconteceu, né? Eu acho, realmente, eu concordo com o que vocês falaram anteriormente, que teria feito mais frente ao time do PSG naquele confronto, embora eu também acredite que possivelmente o PSG sairia vitorioso naquele momento, né? Mas eu vou classificar o City para essa próxima fase. Bem, definimos então a primeira semifinal com Bayern e City, jogaço. E passamos para o outro lado da chave, né? E aqui a gente já antecipou. É o teto para os brasileiros, ainda mais num confronto desse, né? PSG, pô, é muito superior ao Flamengo, apesar de os pontos positivos que o Flamengo tem como elenco, como time, como trabalho, mas o PSG, cara, a gente falou mais cedo, é o melhor futebol hoje do mundo, então para mim classifica até com certa tranquilidade. Arrisco me dizer que o Palmeiras daria mais trabalho para o Bayern do que o Flamengo para o PSG, para criar uma polêmica aqui, já que o confronto em si é muito simples de resolver. Fredão, como é que você vê isso daí, cara, esse jogo? Cara, eu acho que na questão meio e ataque, acho que, por exemplo, o ataque do Flamengo daria ali um sufoco na defesa do PSG. Só que a defesa do Flamengo eu acho que não aguentaria tanto o ataque do PSG, porque é Alexandre, Danilo, já uns caras que já não estavam aguentando enfrentar os caras na Europa. No Flamengo, então, tu não vai aguentar. Então, eu acho que passa PSG, mas acho que o Flamengo guarda um. Vai ser tipo um 3-1 pro PSG, assim, 2-1. Acho que o Flamengo deixa ainda uma marca ali no Donnarumma. E você, Gui? Cara, eu acho que o Flamengo não vai nem ver a cor da bola, velho. Eu acho que o Flamengo vai entrar na roda que nem a Inter entrou. Eu acho que não vai ter condições do Flamengo jogar. Por mais que
tudo que a gente já falou, elogiando o Flamengo até esse momento, esse é o corte, né? Eu já tinha antecipado no confronto do Palmeiras e Bayern, eu acho que não tem condições do Flamengo vencer essa partida de forma alguma. E você, Léo, para finalizar esse confronto? O trabalho do Luiz Henrique é de outro mundo, assim, o que ele fez em 2 temporadas nesse time do PSG, e com as contratações que ele fez, né, com o elenco que ele montou, não tem como, cara, é um meio-campo muito energético, de jogadores que voltam para marcar, sabem passar muito bem a bola, um ataque absurdamente coordenado, no sentido de triangulações, estilo de jogo, ataque em profundidade, e usá-las, então, assim, não tenho o que falar. E além de ter uma zaga sul-americana, né? Uma dupla de zaga sul-americana que é muito forte, muito forte. E, como eu falei, tem o melhor goleiro do mundo, na minha opinião, hoje. E o Flamengo, apesar de eu achar que vai ser um jogão em relação a ataque, né? Vai ser um jogo lá e cá, né? Acho que vão ter chances para ambos os lados, porque o Paris ele gosta de jogar aberto, gosta de jogar para frente, para cima, mas vai dar Paris, não tem como. Bem, então, Paris classificado, já como a gente já tinha antecipado até com certa naturalidade, a gente passa para o último confronto das quartas, Real Madrid e Borussia, e para mim aqui é outro jogo que a gente pode ir de olho fechado. Real Madrid, para mim, classifica. O Borussia, apesar dos elogios que eu fiz na primeira fase, não tem time para bater de frente com o Real Madrid. Então, para mim, é que eu não vou nem gastar muita saliva na análise. Real Madrid classificado para a semifinal. Não sei se o Fred me acompanha nessa escolha. Poupa tempo, cara. Real Madrid. Eu acho o Juventus mais difícil que o Borussia. Então, poupa tempo. Real Madrid 2-0, 2 gols do Vini Júnior. Gui? Eu tô com o Fred nessa também, né? Acho que a Juventus vai ser um confronto mais difícil para o Real do que o próprio Borussia Dortmund, né? Mas dito isso, sem condições, esse é mais um 4-0 nosso aí. E você, Léo? 4-0 ou É. 3-1, cara? Poupa tempo. O Real vai amassar esse time do Borussia. Eu acho que até se o Real pegasse o River, teria um pouco mais de dificuldade. Não é um modo de. Não é um absurdo falar isso. Mas chegamos aí nas semifinais. Primeiro jogo bem interessante. Bayern e City. E chegamos em semifinais completamente europeias, né? Então chegamos na Champions League, praticamente. Sim, basicamente. Mas assim, nenhum absurdo. Acho que é o óbvio, né? Até a gente falar que seria uma semifinal europeia até o esperado. E, cara, eu vou falar que esse jogo é bem difícil. Eu diria que em condições normais de temperatura e pressão, o City seria o favorito. Porém, o City vem de um momento bastante delicado de temporada como um todo, né? Sofreu goleadas, não encaixou, vem num momento até de reconstrução de certa maneira. E o Bayern, eu acho que vem um pouco mais consolidado. Eu acho que eu vou colocar o Bayern classificando para uma final. Mas é um jogo muito difícil, um confronto muito aberto, mas eu acho que o Bayern chega mais pronto para essa decisão. Leozinho, o que você acha, cara? Cara, eu vou com você. O momento do Bayern na temporada, né, que se encerrou, é melhor. Eu, obviamente, fiz os elogios ao time do City, né, ao Guardiola. Eu acho que o Guardiola continua sendo uma referência, mas esse time do Company, ele é muito encaixadinho. E hoje, se esses times se enfrentassem numa Champions League, por exemplo, eu acharia que o Bayern seria favorito. Então eu vou de Bayern. Fredão, como é que fica aí essa semifinal, cara? Ao contrário da Champions, né, não são jogos de ida e volta, é um jogo só. Então também tem esse aspecto. E pelo que vocês falaram, a gente chegou no momento que a FIFA queria, né? Ter a sua própria Champions League. Como aqui eu vou citar o ilustríssimo Berlusconi,
que quando ele assume o Milan, ele fala que o futuro são os clubes de futebol, e realmente, com o passar do tempo, a gente viu que as seleções estão perdendo protagonismo, e os clubes viraram um grande desejo de patrocinadores, das grandes instituições, e aqui, basicamente, o retrato do que a FIFA quer fazer a Champions dela. E, cara, eu venho eliminando o City, falando do jogo, eu acho que o Guardiola é o melhor técnico da história, assim, é absurdo o nível de futebol que o Guardiola tem de conhecimento, de tática. Só que eu tenho que ser coerente, né? Eu venho eliminando o City desde as oitavas, né? Vai chegar na semi, vou passar os caras? Não dá, né? Então, acho que o Bayern passa, apesar de achar que o City tem um time melhor, um técnico melhor, porém o momento é ruim, é um time que dá umas peidadas, que nem o Haaland nunca fez gol, nem deu assistência em finais pelo City, então eu acho que falta, apesar da Champions recente do City, falta protagonismo, e lógico que o cara que foi o cara da Champions do City tá machucado, que é o Rodri, então acho que vai faltar esse molho do cara decisivo pro City nessa semifinal. E você encerrando aí essa semifinal, é 4-0 ou é 3-1, cara? É 4-0 junto com vocês, assim, não tem condições. Como eu estava esperando alguém falar, o Fred acabou falando antes de mim, né, que a grande estrela, né, do Manchester City, o grande Haaland, ele é o peidolão das finais, né? E eu acho que ele vai ser o cara que vai peidar nesse momento aí, vai ser o momento que ele vai chegar para peidar, não vai fazer nem gol nem dar assistência, e o Bayern vai se fazer superior, né? Eu acho que vai ser um grande jogo, né? Eu acho que essas duas semifinais aí vão ser jogos impressionantes para a gente assistir, mas que o Bayern vai sair superior mais uma vez. E passamos para a próxima semifinal, PSG e Real Madrid. Cara, confronto muito bacana também. Mas aqui eu vou de PSG. Apesar de eu gostar muito do Real Madrid, ainda é o início de um trabalho. Eu acho que o Xabi Alonso, a essa altura do campeonato, vai ter jogado aí 6 partidas com o Real, apesar de ter um elenco muito forte, ter toda aquela coisa que a gente falou, ter a mística do pacto do Real Madrid, o escambau. Eu vejo o PSG muito mais pronto, um elenco mais pronto, um time mais pronto. Então, para mim, o PSG classifica aqui. A menos que o Real Madrid consiga fazer aí o pacto valer, da mesma maneira que eu falei ali do Palmeiras, né? Mas, para mim, é aquele jogo que se jogar 5 vezes, o Real ganha uma e, assim, ganha de 1-0. Então, para mim, PSG classificado. Gui, para você que também gosta bastante do Real Madrid, cara, como é que fica esse jogo? Essa, infelizmente, não estou com você. Irei cravar o Real Madrid para essa final de Super Mundial, né? Eu acho que principalmente o menino Endrick está precisando mostrar serviço ao nosso treinador Ancelotti. Que momento, se não esse, para ele brilhar e garantir a classificação do nosso ilustríssimo Madrid para essa final de Super Mundial, se não com gols do Endrick. Já estou cravando aí, ó, 1-0, como o senhor mesmo falou, gol do Endrick na prorrogação. Falou até nome e sobrenome de quem vai ser o dono do milagre. Léo, você concorda com o Gui ou acha que é um devaneio, cara, isso daí? Ah, cara. Não, devaneio, não vou dizer completo, né? Porque o Real Madrid é o time do Pacto Europeu, né? Mas, cara, confronto interessante, né? Entre técnicos espanhóis, com mentalidades até parecidas, eu diria, né? De estilo de jogo. O estilo de jogo do Xabi Alonso é muito intenso também no ataque, né, em decidir logo as jogadas, assim como do Luiz Henrique, mas eu vou pelo momento, né, e óbvio que eu vou escolher o Paris aí para passar, mas, cara, eu acho que esse aí vai ser o confronto, tirando a final, né, obviamente, que a gente já está projetando aqui como Bayern e PSG, mais interessante desse Mundial de Clubes. É um confronto assim que remonta até outros confrontos recentes, né, que os dois times tiveram em Champions, né, de jogaços.
Então, vai ser muito bacana de ver esse jogo, mas para mim é PSG. E você, Fredão? Vamos empatado no 2-2 ou é 3-1 aqui? É que existe dois ranços nesse confronto, né? Um é o PSG e o outro é o Mbappé. Ver o Mbappé sendo eliminado pelo PSG é legal demais. Mas ver o PSG na final é chato demais. Então fica meio difícil tomar uma decisão nesse momento. Mas, cara, eu acho que, primeiro, eu acho que o PSG hoje joga mais bola que o Real. Só que os caras estão de barriga cheia, né? Acabaram de bater campeão da Champions. E grande parte do time do PSG estava jogando agora as semifinais, terceiro e quarto e final da Nations League. Então eu vejo que também os caras chegam cansados para esse campeonato. E um segundo ponto é que o Real Madrid tem muito sul-americano. E só o sul-americano sabe o peso que tem um campeonato de um Mundial de Clubes. Eu acho que os brasileiros, uruguaio, etc., vão ali dar mais valor para o campeonato. Então eu acho que na motivação passa real. Então a gente fica aí nesse empate técnico que vamos ver se o Otávio ou alguém responde o que poderia ser. Não, cara, eu acho que aí tem que definir agora entre a gente, né? Então, pô, 2-2. Eu Se abro mão você. do meu clubismo, eu Se a deixo o gente PSG passar. se a gente fosse desconsiderar o clubismo, era o PSG que ia passar. Então, eu Abro acho que é mão, isso. abro mão. E o ranço do Fred, né? Ah, Não, mas cara, assim, eu vou com o Fred. Eu acho que seria muito interessante ver o Mbappé sendo eliminado pelo PSG. Seria maravilhoso, apesar de eu também não ser muito fã do PSG. Mas, vamos de PSG classificado então, até para a gente chegar na decisão aí entre Bayern de Munique e PSG. Outro jogo absurdo, né? Fredão, você quer fazer algum comentário antes, cara, do... não, eu esqueci de fechar o microfone aqui, mas beleza, vocês já decidiram, então é isso. Então, passou o PSG. Minha tristeza é ver os brasileiros sendo eliminados, né? Que tem bastante brasileiro no Real, e eu sempre torço para o time que tem mais brasileiro. Mas ver o Mbappé triste me deixa feliz, né? Então, eu fico satisfeito com a decisão. Bem, depois desse momento aí de pódio gratuito, cara, falando da final entre PSG e Bayern, eu tenho a tendência também de torcer por brasileiros. E o único time aqui que tem brasileiro é o PSG, na figura do Marquinhos, que é capitão do time. E, opa, estou sendo corrigido. Marquinhos e Beraldo, respeite o outro zagueiro brasileiro. Justo, justo, muito bem lembrado. Não lembrava do Beraldo, apesar de realmente ele já estar no PSG e ter sido campeão da Champions. Mas assim, falando de futebol agora, eu acho que o PSG é favorito nesse confronto. Por tudo que eu comentei até aqui, né? Acho que até sendo bastante. Qual é a palavra? Até sendo honesto com o que eu comentei anteriormente, né? De ser um dos principais times, um dos favoritos ao título, é um time mais pronto. Apesar de eu gostar do Bayern também, da temporada que o Bayern fez, volto a dizer que o PSG hoje tem o melhor time do mundo, né? O melhor futebol do mundo é o do PSG. A gente acompanha uma Champions League avassaladora dessa equipe. E numa final, onde a gente está falando de 4 times europeus, acho que faria até sentido do ponto de vista lógico, apesar de a gente estar falando do esporte mais ilógico do mundo, que o PSG levante o título contra o Bayern. Para mim, eu voto no PSG sendo campeão aqui, até com certo peso no coração, porque eu, pô, tenho um ranço tremendo do PSG também, mas aqui eu estou sendo bastante é, analítico, digamos assim, em colocar o PSG como campeão. Léo, o que você considera aí, cara? Posso já dar meu palpite e já Não, falar meu por favor, comentário? Tá por bom. favor. Antes, eu vou fazer uma correção à correção do Fred. Não temos apenas 2 brasileiros no elenco do PSG, temos 3 brasileiros no elenco do PSG. O garoto Gabriel Moscardo também está no elenco do PSG, ex-Corinthians. Então, é importante lembrar isso. E então temos 3 brasileiros para 0 brasileiros, tá? Então, com certeza o Fred vai fazer esse sacrifício de torcer para o time de país. Mas, informação.
nesse confronto, que é um confronto muito interessante, muito bacana mesmo, de um time que já é campeão, né, nessa temporada, do maior título aí do futebol internacional de clubes, né, que é a Champions League, não tem como, é o melhor campeonato hoje no mundo, e o Bayern, que foi campeão alemão. Então, assim, vai ser um confronto muito interessante, bem bacana de ver, assim, como que o Bayern vai se portar em relação a esse time do PSG, que é muito, acho que mais dinâmico. Acho que o time do Bayern ainda é um pouco travado em algumas questões, né? O trabalho do Kompany ainda é recente, né? Ele, se não me engano, chegou nessa temporada para iniciar o trabalho no Bayern. E, cara, é isso. Eu acho que vai ser um jogo de muito de muitos duelos individuais, mas que vai ser muito bacana de assistir e de ver ali como que o Bayern vai se portar, né? Muito diferente, eu acho que da Inter, né, na final da Champions. Mas, apesar disso, eu acho que o PSG vai se sagrar campeão do Mundial de Clubes de 2025, né? A primeira edição, é importante lembrar, né, que a primeira edição nesse formato, nunca outro time ganhou nesse formato com 32 equipes, então é uma coisa muito inédita, e aí o PSG, que é o time dos Enzos no Brasil, vai se sagrar campeão do Mundial de Clubes, o primeiro da história. Aqui eu faço até um adendo, né? Será que é o clube dos Enzos ou esse é o posto que o City ocupa? Fica aí a dúvida, né? Eu acho que como os Enzos, eles não têm time, né, eles torcem para qualquer time, também. Então é PSG, City, se da manhã for o Bayern, vai ser o Bayern, então é isso. Justo, justo. Gui, como é que você vê essa decisão, cara? Eu acho que o time dos Enzos é o City e o PSG é o time dos Benícios, que são os mais novinhos. Eu vejo nas maternidades saindo mais Benícios agora do que Enzos e Lorenzos, como saía há uns 5, 10 anos atrás, né? Mas voltando à parte futebolística, eu estou junto com vocês, eu quero que tenha brasileiro campeão, então eu vou pelo PSG, por mais que eu não goste do time em si, né? Eu acho que eles fizeram uma temporada por onde, né? Eles estão com um time bem organizado, por mais que o Bayern também tenha um time muito bom e bem organizado, eu acho que é bem possível de dar o PSG como campeão, além da Champions, campeão mundial também. E Fredão, para encerrar aqui essa análise da decisão, cara, como é que fica para você, cara? Primeiro que eu me recuso a deixar um 4-0 pro PSG, né? E eu tenho que manter a coerência. Se eu já eliminei os caras na semi, não tem como botar ele como campeão. Então, eu vou de Bayern. E o Bayern, se o PSG hoje tem o melhor goleiro da atualidade, o Bayern tem o melhor goleiro do século, que é o Manuel Neuer. Além de ser, talvez, a última dança de Thomas Müller pelo Bayern. Então, eu acho que pode ser uma final com um peso emocional muito grande. E você esquecendo do fator Kenny, né? Kenny é aquele leão que foi criado no zoológico, deixaram ele experimentar sangue nessa temporada e abriram a jaula. O homem agora quer tudo que é troféu. Então eu vou apostar o que não é muito, sei lá, eu acho que o jogador inglês tá que nem para carro francês, não dá para confiar, mas vou dar o meu voto aqui no Bayern só para os caras não passar batido na final. Então, voto vencido, mas eu acho que o Bayern bate campeão. Bem, então 3-1 PSG campeão. A gente vai printar isso daqui para postar nas outras redes sociais, até para perguntar para vocês aí que acompanham a gente, que assistiu aí esse vídeo todo, se vocês concordam, discordam, colocam outro time sendo campeão, se aposta ganhar uma surpresa, algum brasileiro de repente, enfim, para vocês também fazerem esse exercício, né, e discutir com a gente, que no final o que é mais legal é sempre a discussão. Senhores, chegamos ao final. Vou abrir aí para vocês fazerem seus comentários finais, para a gente ir encerrando o vídeo. Eu vou começar com o Fred, já que ele foi o último a comentar a respeito da final. Fredão, por favor, cara, faça suas considerações finais desse vídeo.
Cara, assim como no vídeo que eu falei da volta do canal, esses momentos para mim é um lazer, é um prazer. E é o que você falou, né? Independente das groselhas que a gente fala, a gente tá se divertindo aqui. Momento de descontração, momento onde a gente. Acho que todo mundo aqui já sonhou um dia viver do futebol de alguma forma, e talvez brincar de falar de futebol no YouTube seja a forma mais perto que a gente chegou disso. Então, obrigado a todos vocês por participarem desse vídeo. E apesar de não ter gostado do resultado, respeito a decisão de todos. Democracia é isso, Fredão. Léo, por favor, cara, seus comentários finais. Cara, agradecer aí pela parceria de sempre. Como o Fred falou, faço deles as minhas palavras. É um prazer gigantesco fazer isso aqui com vocês. Apesar da correria, né, do dia a dia, dos contratempos, a gente já estava marinando esse reencontro fazia alguns meses, né, algumas ideias e tal. E que bom que deu certo aí para falar um pouco do Mundial. E para a gente retomar, quem sabe fazer mais vídeos aí para nesses próximos momentos e para próximos campeonatos, enfim. Então é isso, galera. Obrigado aí mais uma vez. Tamo junto. E, cara, gostei da nossa análise, gostei da simulação que a gente fez. Não ficaria não ficaria surpreso se esse realmente fosse os resultados aí do mata-mata. Então, é isso. E você, Gui, considerações finais, meu querido. Queria agradecer estar reunido com vocês novamente, né? A gente se reúne fora das câmeras, né? Eventualmente, assim, conforme nossa vida pessoal nos permite. Mas é maravilhoso estar junto com vocês aqui nesse momento, falando de futebol, falando do negócio que a gente ama, né? Que a gente queria, né? Todos nós queríamos ter sido jogadores de futebol, né? Infelizmente aqui o melhor exponente desse canal não está nesse vídeo, que é o Otávio, né? Eu acho que o Otávio é o mais bonzinho assim de nós no futebol, em forma geral. Ainda assim, não é brilhante, né? Vamos deixar isso bem claro, Críticas né? contam também. Mas não é? Joga no time da USP lá, mas também né, da pedagogia, né? Né? Então não é café com leite, né? Então, fora isso, um grande abraço a todos que estão nos assistindo até o momento, né? Muito obrigado pela audiência de todos e tchau, tchau. Bem, antes de fazer minhas considerações finais, eu tenho que pontuar aqui que o Otávio foi o único do grupo que foi jogar na Europa. Então, também tem que ter um certo respeito aí com o futebol do menino, Eu apesar de fui, que também eu fui já jogar no estava Canadá prejudicado. também, então. Eu fui jogar na Colômbia. Pô, Canadá é quase Europa, pô. Daí é Joga em forte. Osasco, respeita. Mas bem, pessoal, acho que para finalizar o vídeo eu só tenho a agradecer mais uma vez a você que tem assistido o canal, a vocês, amigos meus, irmãos meus que estão aqui comentando, né? Como vocês falaram, muito bem falaram. Só que é um lazer, uma brincadeira nossa, a gente acaba aproveitando esse momento aí, hoje, sexta-feira, 10 horas da noite, para desanuviar um pouco a cabeça da semana e falar um pouco de futebol, que é aquilo que a gente gosta, com os nossos amigos, que é aquela resenha que todo mundo curte. No mais, agradecer a todo mundo que assistiu novamente. Curta, compartilhe, dê like, dislike, faça o que você quiser aí, fique à vontade. Mas é isso. Um grande abraço a todos, um abraço e até mais.